Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 126, um salmo muito conhecido, Salmo de número 126. Olha o que diz a palavra do Senhor, querido. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Perdoa o cachorro aqui, querido. Alguém está buzinando aqui, que a gente está, a pessoa nos visitando aqui, para pegar uma encomenda. Querido, eu quero primeiro te situar. Quero primeiro colocar o contexto em que o Salmo 126 é escrito. Salmo 126 é um salmo, querido, que ele é posterior ao cativeiro. Se você não tem muito conhecimento, eu vou te explicar um pouquinho, porque eu quero que você que está do outro lado aprenda da palavra. O povo de Israel, querido, desobedeceu a palavra do Senhor. Você vai ver que na época de reis, né, primeira reis, segunda reis, primeira crônica, segunda crônicas, você vai ver que quando se mencionava alguma coisa sobre um rei, a palavra dizia assim, Uzias fez o que era reto perante o Senhor, Acabe fez o que era mal perante o Senhor. Na sua grande maioria, querido, principalmente em Israel, os reis fizeram o que era mal perante o Senhor. E os reis desobedeciam a palavra e, consequentemente, o povo seguia o seu rei. Era costume em Israel, querido, nessa época, as pessoas seguirem a orientação do rei. Se o rei fosse temente ao Senhor, o povo era temente ao Senhor. Se o rei exigisse um compromisso com Deus, o povo seguia. Mas quando aquele rei morria e tinha um intervalo, um interregno nesse reinado, até o filho do rei assumir, do rei que morreu assumir, as pessoas acabavam descambando. E Deus levantava sempre um profeta, levantou vários profetas para anunciar. Você vai ver que na época de Joel, Deus vai falar por meio de Joel e convidar o povo ao arrependimento, que você vai observar Deus convidando o povo, convidando o povo ao arrependimento, e Deus estava dizendo, olha, o mal vem do norte. Quer dizer o seguinte, o mal vem do norte, que vem da Babilônia, da Síria para o povo de Israel, para o cativeiro do povo de Israel, e Babilônia para o cativeiro de Judá. E o povo foi levado para a Síria, não voltou. Daí surge dessa mistura de assírio e o povo de Israel, que a capital era Samaria, surge daí os samaritanos. Aí você vai entender na época de Jesus que o judeu não gostava do samaritano porque o considerava judeu misturado. Porque eles tinham a sua geração, a geração anterior, tinha se misturado dentro da Assíria, capital Nínive, capital Assíria. E aí, o que acontece? O que ocorre? Então, mas a tribo de Judá foi levada para a Babilônia, a tribo de Judá foi preservada. Judá foi preservado na sua essência, na sua cultura e na sua religiosidade. E aí você vai entender que o povo de Judá volta com Esdras, que reconstrói o templo, e você vai ver que o povo de Judá volta também com Neemias, que reconstrói as muralhas. Então o povo de Israel ficou no cativeiro na Babilônia, o povo de Judá, eu quero retificar. Israel não voltou como voltou Judá.
Israel se misturou. Você vai entender lá Jeremias capítulo 18 falando que Deus fala, olha, case-se e deem em casamento as suas filhas e casem lá, cresçam lá, porque o cativeiro... E o povo de Judá durou o cativeiro 70 anos. Teve pessoas que nasceram lá no cativeiro, pessoas que foram para o cativeiro e não retornaram, porque em 70 anos, querido, muitos já foram com a idade avançada e morreram no cativeiro. Muitos foram para o cativeiro e não retornaram, muitos nasceram no cativeiro. E muitos, talvez alguns pequenos, foram bem pequenos para o cativeiro e conseguiram voltar ainda. Já com a idade avançada, porque o cativeiro durou 70 anos, então teve criança que foi levada para o cativeiro com seus pais e voltaram com 70 e poucos anos, com 80 anos. Já voltaram idosos, já eram anciãos, e viveram a sua juventude, a sua mocidade, né? E até a terceira idade, um pouco mais aí, dentro do cativeiro. E aí o Salmo 126, agora eu quero voltar, depois dessa explicação toda, eu quero voltar no Salmo 126. O Salmo 126, queridos, é um salmo pós-cativeiro. É um salmo que relata, querido, eu chamo de salmo da restauração. O salmo que Deus restaurou o povo de Israel. O salmo que mostra a visitação de Deus, Deus visitando Israel de novo. Trazendo Judá do cativeiro, trazendo o povo do cativeiro. O povo retornando daquela opressão que durou 70 anos. E aí Deus está renovando o povo, Deus está restaurando o povo, Deus está visitando o povo de novo. Deus está trazendo a liberdade para o povo, Deus está tirando o povo da opressão. Deus tira aquele povo que estava debaixo do juízo de Deus. Deus tira aquele povo que por causa da desobediência foi para o cativeiro. Deus está restaurando esse povo. Deus está renovando a esperança desse povo. Deus está trazendo de novo a visitação dele. Deus está trazendo de volta a comunhão com esse povo. E o Salmo 126 é escrito nesse contexto de voltar para a terra, de voltar para a casa que agora estava destruída. E aí você vai ver a manifestação do povo, a reação do povo diante da restauração de Deus. Eu chamo também de salmo do recomeço. Eu quero usar muito agora, além de restauração, de recomeço. Recomeçar, querido, é voltar, mas é voltar ao zero. Recomeçar, querido, é como dar a ideia de voltar ao marco zero e começar o novo processo, de começar um novo passo a passo, de começar uma nova expectativa, de renovar uma esperança. É um salmo do recomeço. E aí, querido, Deus está propiciando isso ao povo, um recomeço. E o que esse recomeço gera na vida do ser humano? Querido, eu quero agora trazer para os nossos dias. Você está entendendo todo esse salmo? Agora eu quero trazer para os nossos dias. Estamos num período agora, querido, em que diante de nós as portas começam a se abrir ou reabrir para um recomeço. Estamos desde março, querido, numa expectativa, num temor, num grande temor, numa grande preocupação, em uma grande ansiedade, em uma grande apreensão, e vejo que a sociedade começa a abrir as suas portas. Abrir as suas portas para um recomeço, onde vamos voltar a trabalhar, onde vamos voltar a cultuar na igreja, onde vamos poder voltar a transitar nas ruas, é lógico, com um certo cuidado, né, com uma certa preocupação, um certo temor, um certo cuidado, mas não podemos negar, queridos, que as portas começam a se abrir para o recomeço. E eu quero entender, querido, que todo recomeço
todo recomeço eu vejo a mão de Deus, que nos convida a isso. Eu vejo que todo recomeço, eu vejo o agir de Deus nesse recomeço. E aí esse salmo mostra, querido, qual é a reação, qual é o sentimento de quando estamos recomeçando e quando estamos sendo visitados pelo Senhor. Veja com a gente aqui, veja comigo. Verso 1. Quando o Senhor restaurou ou nos fez recomeçar, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. O primeiro sinal que o salmista vai colocar para nós, querido, é que quando somos visitados pelo Senhor, quando somos convidados pelo Senhor ao recomeço, quando somos convidados pelo Senhor para provar da restauração dele, para provarmos de uma restauração deles, querido, é que isso produz em nós uma alegria incomparável. Querido, eu não estou falando de alegria de bens, eu não estou falando aqui de alegria de material, eu digo assim, proporcionada por algo material, não estou falando disso. Eu estou falando de algo sobrenatural, de uma pessoa, de um grupo, de uma comunidade de fé que está começando a provar uma visitação do Senhor, que está começando a provar um recomeço, de uma porta aberta pelo Senhor para um recomeço. Uma comunidade de fé, uma pessoa que está provando da restauração do Senhor. E aí, querido, quando estamos vivenciando isso, quando estamos provando isso, uma das reações é mexer com esse interior nosso e proporcionar uma alegria incomparável. Se você for na sua Bíblia, querido, você não precisa ir agora, no Salmo de número 4, o salmista vai dizer assim: o Senhor, ele está dizendo o Senhor puseste mais alegria em nosso coração do que a alegria deles quando há fartura de pão. Olha o paralelo. Olha o paralelo que ele faz com respeito à alegria. Ele diz o seguinte: o Senhor puseste, ou seja, foi Deus que pôs. Foi Deus que pôs essa alegria. A alegria não vem do homem. Essa alegria não vem do homem. O salmista diz: o Senhor puseste mais alegria em nós do que neles quando há fartura de pão. Ou seja, a alegria deles, das pessoas que não conhecem a palavra, das pessoas que não estão fundamentadas na palavra, a alegria deles é grande, porque há fartura de pão. A alegria deles é passageira e temporária e circunstancial. Passageira, temporária e circunstancial. Porque eles estão alegres porque há fartura de pão. Mas quanto a nós, a nossa alegria, ela vem do Senhor. A nossa alegria é uma alegria que eu vou chamar de sobrenatural, porque as coisas de Deus são sobrenaturais. Nós somos uma alegria que as pessoas vão perguntar assim: vocês estão alegres por quê? Por quê? De onde vem tamanha alegria? Eu acho que as pessoas até já podem ter perguntado isso para você. Que as pessoas podem até ter confundido, achando que você não tinha problema, não tem problema. Que as pessoas falam assim: não entendo você. As pessoas vão dizer para você: não entendo você. Você está alegre, está sempre alegre, por quê? Mas, e aí você vai explicar para a pessoa que essa alegria é algo sobrenatural. É isso que o salmista está dizendo. Quando o Senhor restaurou na sua sorte, quando o Senhor nos visitou, depois de 70 anos ele nos restaurou.
Depois de 70 anos, ele nos visitou. Depois de 70 anos, ele abriu a porta do recomeço. Deus está de novo abrindo as portas do nosso recomeço, irmão. Deus está nos transportando para o mundo, para um contexto do recomeço. E aí, querido, toda visitação de Deus produz no nosso emocional uma profunda alegria. Olha o que ele diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Me deu até calor, irmão. Ficamos como quem sonha. Ficamos como se tivéssemos admirados, a ficha não caiu. Ficamos como quem está ainda caindo a ficha. A nossa boca se encheu de riso. Como diz assim. A nossa boca se encheu de riso. A nossa língua de júbilo. A nossa língua de júbilo. A alegria do Senhor inundou o nosso coração. A alegria do Senhor inundou o nosso coração, porque há a luz do recomeço. Eu quero trazer, primeiramente, isso para você, querido, que nós estamos diante de um recomeço. Estamos diante de um recomeço que está sendo, digamos assim, providenciado pelo Senhor. Estamos diante de um recomeço que está sendo providenciado pelo Senhor. E que você, desde já, que já comece a sentir a visitação do Senhor. E você comece a provar da alegria que gera na alma de quem prova de um recomeço e de uma visitação do Senhor. Se eles diziam, olha, estamos como quem sonha. Será que isso é real? Sim, querido, é real. É real. A visitação do Senhor é real. O recomeço que Deus quer nos abrir é real. A restauração que Deus quer fazer em nós é real. E quando essa restauração se propagar, quando essa reabertura da esperança e quando vier esse renovo, essa renovação do Senhor, a nossa boca vai se encher de riso, queridos. A nossa língua de júbilo. E o interessante é que o mesmo texto diz, nesse mesmo versículo, interessante que nesse mesmo versículo vai dizer que as nações diziam que grandes coisas o Senhor tem feito por eles. A outra coisa, querido, é que a visitação do Senhor e os feitos do Senhor, a visitação do Senhor e os feitos do Senhor são notórios diante daqueles que nos cercam. São notórios. As maravilhas do Senhor não conseguem ser escondidas. Eu me lembro que na palavra de Deus, quando havia um milagre feito por Jesus, Jesus falava assim: olha, não conte a ninguém. Você pode observar que ninguém conseguia segurar. Dizia assim: não conte para ninguém, procure o sacerdote. Né? Não conte a ninguém, procure o sacerdote. Vai lá mostrar o sacerdote. Ou se não dizia: olha, vá para sua casa, mas não conte nada a ninguém. Mas quem é que segura? E quem é que não ia ver, por exemplo, quando Pedro foi ao templo, né? Quando Pedro foi... Aqui é Pedro, né? Pedro, quando foi ao templo, Atos capítulo 3, ele curou aquele paralítico, né? Aquele homem que ficava à porta da Formosa, né? Do templo. E aí Pedro disse: olha, não temos nem ouro nem prata, mas o que temos te dou. Ele deu um salto, entrou no templo para adorar, e as pessoas diziam: mas não era esse homem? Não era esse homem que ficava à porta? As pessoas começaram a reconhecer, também como aquele cego que Jesus
trouxe a visão dele, o paralítico trouxe a visão dele, que as pessoas falam, mas não é esse cego, é uma passagem do cego e outro paralítico. Todo mundo reconheceu, não era esse o paralítico, não era esse o cego. Querido, nós não conseguiremos jamais conseguiremos esconder a restauração que Deus faz na nossa vida e a visitação de Deus. Não tem como ocultar. As nações diziam, as nações dizem, as pessoas dizem, os vizinhos dizem, os amigos dizem, os parentes dizem, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E por isso deles estarem alegres. É visitação do Senhor, é restauração do Senhor. As portas começam a se abrir para a renovação e para o recomeço. E quando essas portas se abrirem na plenitude, queridos, a nossa boca vai se encher de riso, a nossa língua vai se encher de júbilo, e não conseguiremos ocultar as maravilhas que Deus vai realizar em nossas vidas e através de nossas vidas, querido. As pessoas vão dizer, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E o salmista continua. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Grandes coisas. Caramba, eu gosto dessa palavra, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Sabe por que são grandes coisas? Porque Deus é grande. Eu me lembro de uma igreja batista que tem na Pavuna. Eles botaram o seguinte letreiro assim, a casa é grande, porque o templo lá é grande, cabe não sei quantas mil pessoas. Igreja Batista Pavuna, acho que é a primeira igreja batista lá, e eu passava sempre lá na porta e estava assim escrito, a casa é grande porque o Deus é grande. E aí quando o salmista fala grandes coisas fez o Senhor, é porque o Deus é grande. As coisas que Deus faz refletem a sua grandeza. As coisas que o Altíssimo faz revela a sua imensidão. As grandiosas coisas que ele realiza refletem a sua grandeza, a sua majestade. Então diz, ó, grandes coisas. Não é qualquer coisa, não é uma pequena coisa. É uma coisa que reflete a majestade, são grandes coisas que o Senhor tem feito. Por isso estamos alegres. Essa alegria aqui é um conjunto, ou é um resumo, ou é uma síntese do que ele já está falando no verso 1, que nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. É uma síntese. É uma síntese que faz nos refletir na dimensão e na profundidade do que significa estar alegre diante das grandes coisas que o Senhor tem feito. Irmãos, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, irmãos. Irmãos, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E é por isso que nós estamos inundados da alegria do Senhor, porque estamos diante dos feitos do Senhor, estamos diante da majestade do Senhor, estamos diante da grandeza do Senhor, estamos diante da restauração do Senhor, estamos diante do recomeço da parte do Senhor, estamos diante da manifestação do Senhor, estamos diante do amor do Senhor, estamos diante da misericórdia do Senhor, estamos diante do ato misericordioso manifestado na cruz do Calvário em nosso favor. Estamos diante do Deus grande, como diz o Salmo 48, né? Acho que é 48, que a idade vai chegando, que grande é o Senhor, querido, grande é o Senhor, e grandes são os seus feitos, querido. O salmista vai dizer que grande é o Senhor, e aqui o salmista vai dizer que grandes coisas o Senhor tem feito por nós, ou seja, as coisas são grandes, os recomeços são grandes, a restauração é grande, o poder de Deus manifesta de maneira grande, porque Deus é grande. E ele continua. Aí eu quero pular com você, querido. Não, vou passar para o verso 5, 6. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. A outra manifestação, querido, que ocorre na nossa vida diante de uma restauração, diante de um recomeço, é nós sermos motivados a voltar a viver, a semear. Se alguém perguntasse assim de maneira filosófica, eu já falei muito isso em pregações, o que é o viver para mim?
Eu comparo o viver com a arte de semear. De maneira filosófica isso. Eu comparo o viver com a arte de semear. Por quê, queridos? Cada dia que eu acordo, cada dia que eu abro os olhos, a cada dia que eu respiro, eu estou tendo mais oportunidade de semear nesse dia. Hoje, dia 24, querido, é 24 hoje, eu tive a oportunidade de semear nesse mundo. O que é o semear, pastor? Semear é o seguinte, eu tive a oportunidade de semear paz, eu tive a oportunidade de semear alegria, eu tive a oportunidade de construir amigos, construir amizades, né? Eu tive a oportunidade de fazer o bem, eu tive a oportunidade de cuidar, de ser cuidado. Isso é semear. Tudo que eu faço é como uma semente que eu lanço. Tudo que eu fiz nesse dia, todos os contatos, todas as conversas, todo o exercício do trabalho, todo o diálogo, todo o bom dia, boa tarde, boa noite, todo o abraço, apesar que eu não estou podendo abraçar, todo o abraço, todo o aperto de mão, todo o sorriso, foi um ato de semear. E tudo aquilo que eu fiz hoje, eu vou colher amanhã. O amanhã não quer dizer amanhã quinta, o amanhã no sentido figurado. Tudo que eu semeei hoje, eu vou colher amanhã. Eu estou vivendo. Eu estou me entregando à vida. É isso que o salmista está falando. Eles voltam, vamos lembrar o cativeiro, eles voltaram do cativeiro, agora estão recomeçando. E recomeçar significa semear. Eles estão semeando aqui, colheita mesmo, aqui é a ideia de alimento, aqui é a ideia de replantar, replantio, de voltar a ocupar a terra para produzir, de voltar a comer do que eles produzem, voltar a beber do que eles produzem, voltar a viver. E uma das coisas que eu entendo, querido, quando Deus nos proporciona, propicia um recomeço, é um convite para semear, é um convite para viver. Quando o Senhor restaura a nossa vida, quando o Senhor nos traz à porta do recomeço, é um convite para voltarmos a viver. Nós estamos diante de um recomeço. Como eu falei no início dessa pregação, e também já falei com os irmãos que às quarta-feiras eu não vou deixar uma pregação tão instante para que haja tão assim extensa, para que haja um entendimento para os irmãos. Nós estamos sendo convidados a um recomeço, isso quer dizer, estamos sendo convidados para viver. Vai semear, querido. Vai colher. Vai lançar o teu pão sobre as águas, vai semear, lançar a tua semente. Vai lançar, querida, a tua semente, vai lançar. É o recomeço, é o recomeçar, é o renovar, renovar da esperança, renovar da fé. Quando o Senhor nos visita com o recomeço, com a restauração, com a porta do recomeço, é o convite para voltar a semear. Vamos voltar a semear, irmãos. Semear a palavra. Semear do seu trabalho, semear a esperança, semear a fé. O viver é como a arte de semear. Isso é de maneira filosófica que eu estou falando. O viver é como a arte de semear. E quem quer viver tem que semear. Quem quer desfrutar da vida tem que semear. Porque o que eu semei hoje não vou colher amanhã não, querido. Eu vou colher mais tarde. Mas se eu não semear nada, eu não vou colher nada. A chuva não vai molhar nada meu, não vai molhar a minha horta, não vai molhar a minha plantação, não vai molhar a raiz da minha vida, porque eu não semeei nada. Eu não semeei absolutamente nada. Eu não produzi nada. Nesse dia 24 eu não produzi nada. No dia 25 eu não produzi nada. Porque não estou semeando, você só colhe o que você semeia. Você só pode colher, querido, aquilo que você produz. Você só pode colher fruto do seu esforço se você não tem nada para produzir ou não tem produzido nada na sua vida, na vida das pessoas, você não está semeando e você não está vivendo.
Guarde isso, querido, nessa noite. A vida é como a arte de semear. Se eu nesse dia 24 não semeei nada, eu não vou colher nada no dia 25, no dia 30. Eu preciso lançar a minha semente. É por isso que eles estão voltando. Pastor, o que eles estão voltando aqui? Eles estão voltando ao trabalho. Eles estão voltando à vida digna. Eles estão voltando ao combate, ao trabalho, ao esforço, ao suor. E aí, querido, eu quero te dizer isso. Deus está nos abrindo a porta do recomeço. Estamos começando a provar da visitação do Senhor. E quando Deus nos visita, primeiro, gera no nosso emocional uma alegria sobrenatural. Primeiro que eu compartilhei com você. Resumindo toda a pregação, esse estudo. Deus nos propicia uma alegria incondicional, uma alegria que não está na carne, no ouro, na comida, no carro, em nada. A alegria está em Deus. E é uma alegria sobrenatural que não se extingue, que é uma alegria que não se deteriora, uma alegria que o ladrão não rouba e que não se conquista na terra, só no céu. E a segunda coisa, querida, é que quando nós somos visitados pelo Senhor, todos percebem. As nações, os vizinhos, as pessoas percebem, olha, Deus tem cuidado dessa pessoa, só Deus. É só Deus que pode proporcionar isso na vida dessa pessoa, só Deus. E isso as pessoas percebem. As pessoas percebem Deus na minha vida. Eu estou fazendo uma síntese agora, porque eu estou chegando ao final do texto, eu estou chegando ao final do estudo. As pessoas percebem a bênção de Deus na minha vida, na vida da minha família. As pessoas percebem. As pessoas percebem a bênção de Deus na tua vida, na tua igreja, na tua família, na família do seu pastor. As pessoas percebem. Os milagres de Deus não estão ocultos diante da sociedade, não. As pessoas percebem, olha, só Deus na vida dessa família aí. Às vezes eu conversando com as pessoas, eu mostro claramente que só Deus que pode realmente, querido, nos proporcionar essa restauração, mas a restauração de Deus as pessoas percebem. As pessoas percebem, querido, que Deus está conosco. As nações diziam que grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E aí o salmista conjugou, com efeito, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Terceira coisa que eu compartilhei com você nesse texto é que são grandes coisas porque o Deus é grande. Porque os feitos do Senhor manifestam a sua grandeza. Quando o Senhor nos restaura, a manifestação do Senhor é proporcional à sua essência, à essência de Deus. E a outra coisa é que quando Deus nos visita, quando Deus abre a porta do recomeço, é um convite para voltar a semearmos na vida. É um convite para nós voltarmos a semear. Semear significa viver. Eu quero voltar a viver. Eu quero provar do recomeço voltando a viver. Eu quero provar desse recomeço voltando a viver. É isso que eu quero, voltando a viver. Voltando à palavra. Voltando a semear todo dia, a chorar enquanto semeio. Mas eu sei que se eu semear hoje, eu colherei amanhã. Mas se eu não semear nada, eu não vou colher nada. Relembrando para vocês, na minha filosofia de vida, o que é viver? Viver é a arte de semear, para que amanhã eu venha colher o fruto do meu trabalho, da minha dedicação, do meu amor, do meu empenho mais tarde. Se você semeia amor, tu colhe amor. Se você semeia justiça, você colherá justiça. Se você semear ódio, você vai colher ódio. Se você semear injustiça, vai colher injustiça. Não existe outra forma ou fórmula. Nós colhemos o que semeamos. E eu quero te convidar a viver semeando bem. Viver é como a arte de semear. Qual é a semente que eu tenho na minha vida? O salmista está falando aqui do trabalho, mas eu estou fazendo um paralelo. Eles estão voltando a viver. Por isso eu estou falando de maneira filosófica. O texto está dizendo que eles estão voltando, retomando a vida. Eles estão retomando o viver deles.
Eles estão voltando ao projeto deles, eles estão voltando ao trabalho deles. Eu quero te convidar a pensar que viver é voltar ao projeto, que viver é voltar a semear, que viver é voltar a planejar, que viver é voltar a chorar enquanto semeia, e que viver é voltar ao princípio que outrora foi perdido. Isso é viver. Viver é como a arte de semear. Aí, enquanto sai andando, enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Querido, nessa noite eu quero compartilhar isso com você. Deus está nos abrindo uma porta do